Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula dos temas integradores em educação. Eu sou a professora Ruth e o tema de hoje, Integrador Educação Ambiental, com foco em espaço nas cidades e problemas ambientais. Bora para a telinha? Bom, todo o nosso assunto, então, será pautado nessa imagem, no desenvolvimento das cidades e nos problemas ambientais relacionados a essa cidade. Mas, quais serão, então, os temas abordados? Quais serão os objetivos dessa aula? Vamos ver. Nós vamos compreender a organização de uma cidade. Vamos verificar as relações do homem com a cidade e os impactos resultantes e saber um pouco sobre espaços sustentáveis. Bom, eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens relacionadas a algumas cidades. Vamos lá para ver? O que vocês conseguem entender dessa imagem? Quais são as conclusões que vocês podem tirar? O que vocês conseguem perceber nessa cidade? Vamos lá? Olha só. Como vocês puderam ver nas imagens, então, nós temos cidades rodeadas por mar, algumas cidades são rodeadas pelo mar e também por montanhas, algumas cidades são mais industrializadas, outras cidades são mais rurais. Mas o que caracteriza, então, essa questão de diferença nas cidades? Além das paisagens, que a gente pode observar que são paisagens diferentes, em locais diferentes, nós temos também a presença da população. Um grande quantitativo de população. Existem muitas pessoas, uma vasta parcela da população que mora em determinado local e dessa forma a gente dá origem às grandes metrópoles. E essas metrópoles, elas oferecem grandes serviços, serviços de comunicação, serviços de alta qualidade e alto padrão também, serviços de telefonia, ok? Mas aí, a gente está falando muito sobre isso, mas o que significa então, gente? A cidade. Qual que é a definição de cidade? Não há um padrão mundial. Vamos lá para a tela? Não tem um padrão mundial que defina o que é uma cidade. A ONU considera que uma cidade é todo um aglomerado com mais de 20 mil habitantes. Na Espanha, esse número cai para 2 mil e na França, de apenas 10 mil. Bom, no Brasil, a definição legal do ponto de vista demográfico adotada pelo país é a do IBGE. Segundo tal critério, qualquer comunidade urbana caracterizada como sede de município é considerada uma cidade, independente, então, do número de habitantes. Volta aqui, então. Como se dá a dinâmica das cidades? Vamos para a imagem? Bom, a organização de uma cidade ela vai passar pela população, quantidade de pessoas presentes, se tem muitos habitantes ou se não tem, a infraestrutura, ou seja, fornecimento de água, energia e tratamento de esgoto, e oferecimento de serviços como transporte público e saúde. Volta aqui. O que será então, como caracterizou a cidade, como é que surgiram então as cidades? Qual foi a ideia? Como é que deu esse surgimento? As primeiras cidades que se conhece foram erguidas aproximadamente 4.000 a.C. nas proximidades do rio Eufrates, na Mesopotâmia, para aproveitar as terras férteis que o rodeavam. Assim plantavam de tempos em tempos, pois as civilizações eram seminômades. Durante o feudalismo, dos séculos V a XV, as cidades tinham importância secundária. Durante o século XIV, então, começou a acontecer o florescimento da atividade comercial e o surgimento da vida urbana. E, com isso, a gente teve o crescimento dos burgos, vilas e cidades comerciais no Mediterrâneo. Volta aqui. Como, então, que se dá a divisão do espaço urbano? A gente viu a evolução das cidades ao longo dos séculos. E hoje, como que acontece a divisão do espaço urbano? Vamos para a tela? Bom, esse espaço urbano hoje, ele está dividido em área industrial, onde apresenta então grande quantidade de empresas, de indústrias, área comercial, com fornecimento de vendas, de utensílios domésticos, roupas e calçados, e área residencial, onde a gente tem então a presença de casas. Olha aqui, qual será então nessas cidades aqui a função dessas cidades? O que essas cidades então oferecem? Quais são as características intrínsecas nas cidades? Qual a função das cidades? A gente tem as cidades político-administrativas, que são cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governo e parlamentos, costumam ter como característica a elevada oferta de emprego no setor público e estratégica nas funções políticas. Eu trouxe duas imagens para vocês aqui, Brasília e Washington, nos Estados Unidos. A próxima, características são as cidades religiosas, de acordo com o que está na imagem aí, São formações urbanas que possuem dinâmicas econômicas, majoritariamente centradas em algum tipo de atividade religiosa e que ocorre todo ano ou durante alguns dias, mas que atraem um grande número de fiéis e movimenta um significativo orçamento financeiro. Na imagem, para vocês, que eu trouxe aqui, Jerusalém,
né, e Aparecida do Norte, que fica aqui no Brasil, em São Paulo. Nós temos também as cidades turísticas, né, que são cidades que possuem algum significativo atrativo turístico de lazer, seja pelos recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Dentre esses tipos de cidades, a gente pode citar Las Vegas, Porto Seguro e Cancún. Na imagem abaixo, eu trouxe para vocês Las Vegas, né, e Porto Seguro, na Bahia. Bom, nós também temos as cidades industriais. Apesar de a maioria das cidades se formar, né, direto ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial em uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Tá? Essas se caracterizam por centrarem a maioria de suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial. Eles apresentam, né, vastos e modernos parques empresariais, produtivos, e a gente tem alguns exemplos aqui nas imagens que eu trouxe para vocês aqui. Bom, Camaçari na Bahia e Córdoba na Argentina. Vocês perceberam então que as cidades elas apresentaram ao longo, né, do tempo, né, dos séculos, né, uma grande evolução nas cidades. Tá? Elas apresentaram evoluções no campo industrial, no campo empresarial, né, na forma como elas estão apresentando as suas funções, mas o que será que deu origem a tudo isso, né? Vamos para a tela? Bom, a Revolução Industrial no século XVII, ela favoreceu a urbanização. Nos últimos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, o comércio, a indústria e os serviços colaboraram fortemente para a expansão, organização e crescimento demográfico desses aglomerados humanos. As cidades ampliam-se como espaços centralizadores de poder político, econômico e cultural. O campo torna-se cada vez mais dependente das cidades e o mundo passa a sofrer uma grande urbanização. Volta aqui para mim. Mas por que isso acontece? Por que o mundo passa a sofrer, então, uma urbanização? Porque as pessoas que até então estavam nos campos agora, né, no campo, elas agora começam a ir para as cidades em busca, né, de novas oportunidades de trabalho, em busca de melhores qualidades de vida. Tá? Mas qual será a relação que existe, então, entre toda essa expansão das cidades e o meio ambiente? Eu trouxe para vocês essa imagem aqui. O que a gente consegue ver nessa imagem? Vocês conseguem ver aí que tem o homem das cavernas aí com o planeta Terra sendo assado, como churrasco. O que vocês conseguem entender dessa imagem? Será que existe mesmo, né, essa relação? Será que está realmente relacionada essa relação do homem com o planeta? Desde os primórdios, os homens realmente modificam, né, o local em que vivem. Tá? A cada expansão, a cada evolução, o homem vai deixando sua marca no planeta. Tá? E vamos entender então, por que ele deixa essas marcas no planeta? E para a gente falar sobre essas marcas, vamos falar sobre então o que é impacto ambiental. Tá? O que é impacto ambiental? Né? O que significa impacto ambiental? Os impactos ambientais, né, ele pode ser definido como alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, né, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde e segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais, econômicas, a biota relacionada aí com flora e fauna, as condições climáticas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, ok? Bom, continuando sobre esse assunto, a gente vai falar então sobre os problemas ambientais urbanos. Quais são os problemas ambientais urbanos envolvidos então nessas atividades? Vamos conhecer um pouco mais? Vamos lá. Então a gente tem a poluição do ar, que, na verdade, ocorre em função do lançamento de gases tóxicos na atmosfera, como os gases CO2, o SO2, o NO2. Também temos, tá, o problema de poluição visual relacionado a cartazes, né, aos letreiros, tá, as faixas que se colocam nas cidades e que alteram a característica daquele local. Também temos, né, a poluição sonora. Essa poluição sonora, ela vem então de barulhos, né, de buzinas, de empresas, de maquinários. Essa poluição sonora, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela não poderia ultrapassar 50 decibéis, mas nos centros urbanos nós temos até de 90 a 100 decibéis, ok? Bom, continuando aqui, a gente também tem os resíduos sólidos, tá? Resíduos sólidos lançados indevidamente em alguns espaços. Volta aqui para mim. Vocês acham que tem algum impacto? Quais serão os impactos que esses resíduos sólidos podem gerar quando a gente lança em locais inadequados? Tá? Nós vamos ver lá na frente. Vamos continuar aqui? A gente tem também
o saneamento básico. Em certas cidades a gente não tem isso, a gente tem lançamento de esgoto nas redes, nos rios, tá? Em locais inapropriados. E volta aqui, gente, esgoto ele é caracterizado pela presença de 99% de água e 1% de material sólido. Tá? Esse 1% de material sólido é o que exatamente contamina e grandemente, tá, os lençóis freáticos e os rios, ok? Claro que vai gerar, né, doenças, que tem transmissão de doenças. Essa presença de esgoto nos rios, tá, ela promove então a mortandade de peixes, porque a gente não tem oxigenação suficiente para que esses seres vivos consigam sobreviver. Tá? Continuando aqui, então, a gente tem também a ocupação desordenada, né, erosão e deslizamento. Quando você tem a ocupação desordenada em determinados locais, a gente percebe que essas ocupações, na maioria das vezes, acontecem em morros que são, né, declinados ali. Né? E como a gente tem esses declínios, o deslizamento acontece de forma natural. O problema é que quando você tem moradias nesses locais, essas construções retiram do solo toda a proteção dela. Então, o solo não consegue absorver a água, tá? E com isso, tá, ele vai sofrer então um processo de erosão. Tá? Continuando aqui também, a gente tem as enchentes. Volta aqui para mim. Enchentes. Lembra que eu falei dos resíduos sólidos lá naquele início ali? Pois é. As enchentes, elas acontecem de forma natural, porque existem locais que realmente, né, recebem um grande volume de chuvas, mas, infelizmente, na maioria das vezes, ela é potencializada pela ação do homem, como aqueles resíduos sólidos que eu falei lá no início. Quando a gente, então, descarta produtos, materiais em locais inadequados, esses materiais eles vão para os bueiros, eles entopem os bueiros, e a gente tem, então, a incidência de enchentes. Tá? A vazão da água nesses locais, quando a gente tem enchente, as enxurradas, elas acontecem porque nessas cidades elas têm muito asfalto, elas têm as calçadas, e esses locais, né, eles favorecem então esse grande volume de água, né, com essa velocidade muito alta, e a gente tem então a causa então das erosões. Continua ali na tela ali. A gente pode falar também do problema dos transportes públicos, que também remete lá naquela primeira imagem sobre a questão da poluição do ar. Quando a gente não tem um transporte público de qualidade, o que acontece? Cada um vai usar o seu automóvel, o seu meio de transporte, né? E isso, né, centrado em locais com uma população muito elevada, vai liberar então uma grande quantidade de gases tóxicos, né, para a atmosfera. Tá? Continuando aqui, a gente também tem a questão do problema da inversão térmica. Né? O natural é que a gente tenha, então, né, de forma natural, que embaixo a gente tem um ar quente, como está na imagem, vocês podem ver, o ar frio no meio, né, e lá em cima, o ar mais frio. Quando a gente tem dias ensolarados, né, quando existe a incidência de raios solares, né, os raios eles batem no solo e eles aquecem aquele ar que está aqui mais embaixo. Tá? Bom, esse ar quente ele vai subir, né, o ar frio que está lá em cima ele vai descer, a gente tem esse ciclo, né, contínuo aí. O problema é que quando a gente está em dias frios, tá, em dias frios o solo não se aquece. Tá? E a gente tem então um problema de ar quente parado num local só. Esse ar quente parado no local só, né, não se movimenta, ele concentra muitos gases tóxicos. Fica aquela neblina, aquela paisagem escura, naquela imagem escura. Isso está dizendo para a gente, então, como a gente está vendo aqui, que esse local, então, tem uma grande incidência, tá, de poluentes. Ok? Também temos, pessoal, o problema das ilhas de calor. Né? Olha aqui para mim. Você já sentiu calor no centro de uma cidade? Né? A sensação térmica no centro da cidade, né, num dia ensolarado, é diferente de quando você está no local, né, arborizado. Será por quê? Volta lá para a imagem, vamos entender isso aqui. Ilha de calor acontece por quê? Em grandes centros urbanos, a gente tem grandes construções, né? A gente tem, essas construções também têm ferragens, tá? O sol vai incidir sobre esses locais e nós não vamos ter movimentação de ar nesse local. Tá? Esses raios solares eles vão ficar contidos ali, vai aquecer aquela determinada região ali e naquele ponto ali a gente tem um calor muito elevado, diferente, né, do que aconteceria se a gente estivesse então em áreas arborizadas. Bom, eu trouxe para vocês aqui a chuva ácida. Tá? Chuva ácida. Você já ouviu falar de chuva ácida? Você sabe o que significa chuva ácida? Tem uma imagem aqui que está trazendo aqui, então, os gases para a gente, né? SO2, NO2 e CO2. Quando esses gases entram em contato com a chuva, né, a gente tem formação de ácidos. A gente tem a formação do ácido sulfúrico, do ácido carbônico e do ácido nítrico.
volta aqui para mim. Qual é o problema, né, desses ácidos na natureza, né, e em contato, então, com o ser humano? Você já pararam para pensar? Bom, se você tem, então, uma grande quantidade de substâncias químicas reagindo com a água e formando ácido, esse ácido ele vai para onde? Ele vai para os rios e contamina os rios e acidifica os rios, acidifica os solos, ele causa degradação nos monumentos que são feitos, né, à base, né, de substâncias químicas como carbonato de cálcio, tá? E ele vai também poluir o ar, né, ele polui o solo, tá? E causa grandes danos também nas vegetações, como queima, né? Queima a vegetação. E o ser humano vai ter um problema sério, então, tá? Porque também pode queimar a pele, ok? O próximo slide aqui é o seguinte, vou trazer para vocês um vídeo que fala sobre o efeito estufa, tá? Vamos entender o que significa? Bora para a tela? Em dezembro de 2015, chegamos a um grande marco para o planeta. E o cenário escolhido foi a bela capital francesa, Paris. Lá, 195 países assinaram um documento histórico em que se comprometem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. As atividades humanas têm provocado o aumento da concentração desses gases na atmosfera terrestre, elevando a temperatura do planeta e gerando alterações drásticas no clima. O objetivo do Acordo de Paris é chegar a 2100 com no máximo 2 graus Celsius de aumento médio global da temperatura em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para chegar a 1,5 graus Celsius. O acordo trouxe, além de metas, o reconhecimento inédito do papel das cidades no processo rumo a um futuro mais sustentável. Nada mais justo. Você sabia que 54% da população mundial vive em cidades? No Brasil, o número de habitantes dos centros urbanos é ainda maior, 83% da população nacional. Apesar de abrigarem tanta gente, as cidades ocupam apenas cerca de 2% da superfície terrestre. Cientistas avisam que as populações das áreas urbanas serão as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Mas também são elas os vetores responsáveis pelas maiores emissões. O estilo de vida dos moradores dos grandes centros gera mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Infelizmente, chegamos a um ponto tão sério que algumas das consequências dessas mudanças no clima são irreversíveis. E as cidades precisarão se adaptar. O desafio é grande, mas muitos municípios ao redor do mundo já mostraram que adoram-o. Historicamente, inúmeras inovações e estratégias pioneiras de ações climáticas saíram das cidades, por vezes com metas mais ambiciosas do que aquelas dos governos nacionais. É possível e urgente reduzir as emissões. Devemos trabalhar questões relativas a melhorias no transporte, com maior acessibilidade a transportes públicos e ativos, como bicicletas, e o incentivo às caminhadas. Investir em fontes limpas e renováveis de energia, implementar o gerenciamento adequado de resíduos sólidos, entre tantos outros. Este é o momento de tomar uma decisão. Em qual cidade e país você deseja viver no futuro? Se a resposta for uma cidade com mais qualidade de vida, é essencial que o planejamento urbano considere as questões de mudança do clima como fator determinante na definição de ações, metas e prazos. Estamos em um movimento global dinâmico por um futuro possível. Todos podem e devem fazer parte. Desafio das cidades. Desafie seu governo a participar, cobre mudanças e seja você também a solução. Bom, como vocês puderam observar, então, os problemas ambientais eles demandam nossa atenção. E existem, sim, atitudes que nós podemos tomar para mudar esse cenário. Desde sempre, o homem vem modificando o meio em que vive. Desde sempre, desde os primórdios, né, o homem altera a paisagem, ele modifica. Ele sempre pensou na natureza de uma forma supridora. Ela deveria suprir as suas necessidades econômicas, financeiras. O homem sempre usou a natureza ele sempre utilizou, né, e descartou de forma indevida. A partir desse momento, então, a gente começa a observar que a gente precisa realmente nos posicionar de uma forma diferente.
tá? A gente tem que pensar em quais seriam as ações que nós poderíamos tomar para melhorar o meio em que vivemos. Vamos entender o que é sustentabilidade? Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar as habilidades das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, quais serão então as nossas ações? O que nós devemos fazer para ser sustentável? A gente tem que tomar atitude sustentável. Nós precisamos ser ecologicamente corretos, tá? Ou seja, pensar que o que nós estamos consumindo agora pode afetar a geração, a maneira como a gente descarta, né, esses produtos. Precisamos ser economicamente viáveis. E quando a gente fala de ser economicamente viável, a gente está falando sobre, né, as empresas, né, os grandes empresários pensarem que as suas ações também implicam, tá, no futuro. Tá? A atitude sustentável dessas empresas seria pensar, né, o que eu posso fazer para repor aquilo que eu retirei da natureza. Ser socialmente justo é pensar que eu posso usar um transporte coletivo, né, deixar meu carro em casa e melhorar assim a qualidade do ar. E ser culturalmente diverso, ou seja, respeitar a cultura, né, de outras pessoas, como principalmente de certos grupos como os indígenas, que respeitam tanto a natureza. Bem, eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens, tá, de algumas cidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que já adotam atitudes sustentáveis. Vamos ver quais são? Bom, Curitiba é uma grande cidade, né, é muito famosa por sua sustentabilidade. Ela tem a melhor qualidade do ar do país, além de uma vasta preservação ambiental, com 64 metros quadrados de área verde por habitante. Quando o assunto é transporte público, Curitiba é pioneira pela criação de seu corredor exclusivo para ônibus, no qual circulam veículos biarticulados. O transporte é acessível, rápido e confortável para os passageiros. A gente tem também aqui, tá, Londrina, que o destaque dela é para a coleta seletiva de lixo, né? Desde 1996, o projeto ele inclui os catadores de material reciclável na coleta e que permitiu, então, a ampliação de serviços e também a inclusão social desses profissionais que hoje atuam por meio de associações. Temos também, então, em João Pessoa, né, a Prefeitura Municipal, né, e Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, eles se uniram em um projeto que fez a capital da Paraíba ser reconhecida como a primeira cidade sustentável do Brasil. O Plano de Ação João Pessoa Sustentável analisou as demandas da cidade para direcionar os investimentos para ações de desenvolvimento sustentável na área de mobilidade urbana, habitação, meio ambiente e governança, buscando mais qualidade de vida e inclusão social. Trouxe também para vocês aqui algumas cidades fora do país, Zurique, que apresenta um sólido compromisso com eficiência energética, arquitetura bioclimática e mobilidade elétrica. E Singapura, que é a cidade mais sustentável da Ásia e a segunda do mundo. Estima-se que sua população ultrapassará os 6 milhões de habitantes em 2030. Por isso, o governo foca em melhorar a mobilidade e a conectividade dentro da cidade, estabelecendo o ambicioso objetivo de fazer com que, pelo menos, 80% de seus edifícios sejam ecológicos até a tal data. Então, depois de toda essa nossa abordagem, a gente consegue entender que a evolução das cidades passa também pela preocupação da sustentabilidade, das ações que nós temos que tomar para garantir que esses espaços sejam espaços de qualidade, de vivência, e pensar também que as próximas gerações irão utilizar esses mesmos espaços. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!